Meu nome é Cristiano Barreto, eu estou aqui com o professor Boni Charter. Nós vamos hoje bater um papo aqui, fazer uma roda de conversa, né? Bater um papo aqui sobre budismo e taoísmo, trazer aqui algumas questões, provocações, né? A gente tem aqui, sei lá, 1h30, 1h45, quase, no máximo 2 horas aqui para falar de um assunto super extenso. E basicamente, isso aqui é um convite, né? É um convite para as aulas que a gente tem promovido, junto com a CCE da PUC. Tá? O Boni tá participando lá da China, da Universidade de Hunan. Tá? A gente já fez um curso juntos no semestre passado, para quem não sabe, sobre taoísmo, e eu estou propondo um curso sobre budismo que se inicia em abril, 19 de abril. Tá? Primeiro de tudo, tem que avisar vocês que a palestra está sendo gravada. Tá? Então, vai estar disponibilizado para quem não conseguiu participar no horário. E quem quiser pode pedir um certificado de participação para a CCE depois, tá? Quem estiver inscrito no evento. O chat, eu vou deixar aqui o chat para as perguntas no final. Tá? A ideia seria a gente participar fazer uma tomada no final, para a gente manter um certo ritmo na. Deixa eu admitir aqui, porque não sei se não está admitindo automático, o pessoal que aparece ali. Não, tá sim, professor. Porque Tá a sim? Andresa, ela tá algum problema no computador dela lá, tá? Tá Aí bom. ela vai ficar travada aí. Então vocês estão admitindo direto aí, né? Sim, Beleza. sim. Tá joia. Então é isso. A live aqui é um ponto de partida, né? É um convite, e então ela vai trazer mais perguntas, talvez, do que respostas, e engajar vocês no interesse, né? Vamos lá. Eu acho que, primeiro de tudo, falar um pouquinho por que budismo e taoísmo, né? O tema, digamos, é o tema de Oriente, de filosofia oriental, né? Por que esse diálogo de budismo e taoísmo, né? Eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que o Oriente, esse tipo de curso, dentro de um ambiente acadêmico, ainda pouco, pouco conhecido, pouco usual no Brasil, né? E as duas propostas são propostas que têm muita influência, não só na própria Ásia, né? Mas eu acho que no mundo todo, tá? Especialmente, particularmente na Ásia, eu acho que a gente está indo olhar um pouco de Oriente, mas no mundo todo, né? O budismo hoje tem uma estimativa de mais de 500 milhões de seguidores, né? É a quarta maior religião em número de seguidores do mundo, depois do cristianismo, islamismo e hinduísmo. Tá? E o taoísmo, apesar de ser, as estimativas de número de seguidores é uma coisa bastante complexa, tá? Até na apresentação do Boni. Então, a gente vai... Desculpa aqui, só para também dar uma certa dividida com vocês, né? O Boni conhece super de budismo, mas a especialidade dele é mais o taoísmo. Então, eu conheço taoísmo e budismo, então uma visão, uma formação um pouco mais assim, mais eclética, mas vou falar mais sobre budismo. O curso de budismo eu vou dar sozinho, tá? Então, o Boni vai falar um pouquinho aí sobre a importância do taoísmo e a questão dos seguidores, como é que se identificam como taoístas ou não, mas a prática taoísta muitas vezes chega até nós pelas práticas que são difundidas, né? Como a acupuntura e o Tai Chi Chuan, por exemplo. Tá? Aqui no Brasil tem associações taoístas até bastante importantes. Tá? As chamadas três tradições chinesas, né? Que além dessas duas consta também o confucionismo, são as três tradições que têm mais impacto e uma certa universalidade, elas exportam mais, né?
budismo, inclusive, não originou-se da China, mas ele passou muito pela China e tem uma leitura muito através da China, como a gente vai dar uma passada. E primeiro a gente vai fazer essa apresentação, cada um vai falar um pouco, etc. E aí um vai perguntar um pouco para o outro, vai fazer umas provocações. Depois a gente vai trazer alguns paralelos, tá? Que podem ser interessantes para vocês, para quem tem mais conhecimento de uma tradição e ter contato com a outra, por exemplo, né? Quem é que se interessa mais por budismo, ver que diálogo que tem com o taoísmo e vice-versa, né? Então, primeiro aqui, vou trazer um pouquinho aqui sobre o Oriente. Eu acho que a ideia de trazer esse mapa aqui desse orientalismo, né, dessa visão de tipo a civilização europeia, né, e o resto ali o colonizado, e o exótico, e etc. Tá? E as visões do ultramoderno, né, e do tradicional, né? A gente está hoje num momento bastante, acho que, delicado de relações leste-oeste, né? Até esse tema de temas geopolíticos que a gente não vai absolutamente trazer aqui hoje em dia, mas acabam fazendo muita referência também, né? Então, de certa forma, surge um interesse maior para conhecer, né? E é importante que a gente passe um pouco sobre que formas de conhecer, né? Como é que a gente conheceu e como é que a gente vê e como é que a gente é influenciado no conhecimento da Ásia, né? A imensa maioria que está aqui, né? Quer dizer, o Boni já mora na China há muitos anos, tem a experiência dele muito particular e muito pessoal lá, tá? Mas a imensa maioria das pessoas conhece à distância, né? Então, e aí vocês já devem ter ouvido falar, né? Normalmente surge o tema do orientalismo, né? E a marca do orientalismo, né? O que a gente carrega nos nossos conhecimentos sobre o Oriente, né? A expressão orientalismo ficou famosa com um livro desse nome do Eduardo Said, publicado em 78. O Eduardo Said basicamente focava-se mais no Oriente Médio, mas a ideia dele era relacionar as representações da cultura, das tradições extra ou fora do eixo Europa-América do Norte, né? Através dos interesses da Europa e da América do Norte, através dos interesses colonialistas, principalmente a visão do Eduardo Said era uma visão muito colonialista, mas pode ser tomada de uma forma geral, que é uma visão etnocêntrica, né? Que você vai olhar outras tradições, outros textos, discutindo problemáticas e pensando como se fosse, digamos, ou trazendo questões que são mais caras à tradição dita ocidental. Sempre tomando cuidado, né? Oriente, Ocidente, tudo são representações, a gente tem que tomar cuidado para não forçar demais, mas como aproximação funciona. E o orientalismo ele tá ligado aí um certo equilíbrio, um caminho lá e cá, tá? Tem uma ideia de exotismo, de procura do outro, um movimento quase que pendular. De vez em quando, uma admiração, né? Um maravilhamento, né? Então, por exemplo, quando a gente vê que a descoberta de invenções importantes como pólvora, bússola, papel, impressão, todas fundamentais, né, para a civilização, foram feitas, apareceram primeiro na China, né? O tamanho da China, a China como líder
da história, como líder da maior economia durante a grande parte, né, da história humana, tá? O sucesso, né, dessa ética confucionista, que a gente pode dizer, o sucesso econômico atual. Eu brinco que existiu, por exemplo, em outro, né? Estou trazendo aqui várias áreas, tá? Só para vocês terem um pouco o sentimento, né? Eu brinco, por exemplo, que durante essa época de década de 70, 80 do pós-estruturalismo, houve uma paixão francesa pela China imensa, né? Então, Barthes, Derrida, Lacan, todos escreveram sobre a China, sobre o que sabiam de China, projeções sobre a escrita chinesa, tá? Muito sobre a escrita chinesa, né? Barthes fez uma viagem, escreveu um livro chamado Travels in China, tá? Ao mesmo tempo, o desprezo, né? A história do conhecimento sobre o Oriente também é uma história que envolve desprezo, né? Essa visão aqui de que você tem civilização de um lado, do outro lado você tem colonização, você tem o oriental, você tem a ideia do Fu Manchu, você tem o racismo amarelo, que tem uma série que foi muito forte, principalmente no final do século XVIII, final do século XIX, começo do século XX, tá? Então, e associado à China ou à Índia, né? Então, estamos falando de China, mas podemos falar de Índia também, né? Quer dizer, a Índia como berço da civilização indo-europeia, então, ela gozou durante um período aí no final do século XVIII, né? De uma reputação, né? O sânscrito como a mais perfeita das línguas, né? E da origem da civilização europeia, daquelas famosas invasões indo-europeias vindas das estepes asiáticas, e depois um olhar totalmente de desprezo de uma Índia miserável, de uma Índia supersticiosa, de uma Índia congelada em castas, tá? A nossa proposta, sem passar aqui por diversos autores e os românticos alemães, os Heidegger, vários autores, eu acho que isso cabe aí um cursos sobre a história da sinologia, sobre a história do conhecimento da Ásia e do Oriente. O que é importante, eu acho, é trazer aqui para vocês é que a gente está, de certa forma, contaminado, para dizer uma palavra meio forte, mas acho que a gente pode usar, a gente carrega essa história. Então, a gente carrega momentos de admiração com momentos de um certo desprezo, de um certo não, momentos de incompreensão. Como é que isso pode estar acontecendo? Não entender por quê, não, e uma tendência a trazer os conceitos e as categorias orientais, seja da filosofia, seja da sociologia, seja na política, para dentro dos nossos modelos de pensamento, né, que a gente traz aqui do Brasil, né, do Brasil, digamos, do Ocidente, né? Eu acho que é um pouco isso que a gente está querendo quebrar aqui, tá? Ao propor para vocês, propor para quem esteja interessado, quem está participando, né, quem pode participar ou queira participar dos cursos, um conhecimento das fontes aprofundado, né, desenvolvido durante o tempo, ciente desses vieses, né, e que vá nas fontes, que esteja próximo, que esteja aberto, que esteja, né? Boni, você que está aí da China, cara, eu acho que você deve saber, ter uma visão ainda mais próxima disso aí, né? O que você quer comentar alguma coisa sobre orientalismo e visões sobre o Oriente?
Uma coisa que eu gostaria de comentar é que essa coisa do orientalismo, ela não é completamente morta, né? No sentido de que ainda existem departamentos de orientalismo na Europa, vamos dizer assim, né? E, de certa maneira, dependendo da área que você está falando, faz até um pouco de Boni, se você sentido. quiser botar o teu vídeo aí para o pessoal te ver, você acha que vai ficar devagar? Você acha que pode Eu acho que vai falhar ficar um um pouco pouco? devagar. Então, eu Tá, vou, tá legal, tá bom. por enquanto, eu vou deixar desligado, tá bom? Tá, toca aí. Mas, se você pensar, por exemplo, na questão do budismo, né? A pesquisa sobre budismo, que é necessariamente não necessariamente, mas dependendo do que você quiser fazer, for uma pesquisa mais filológica, né? Ela acaba sendo uma pesquisa multilingüe, por necessidade. Você vai ter que ler o chinês, vai ter que ler sânscrito, vai ter que ler tibetano, às vezes até a língua dos mongóis também. Então, existe uma certa tendência a um certo orientalismo nesse sentido, do orientalista como uma figura que é um poliglota, né, que tenta entender todas essas línguas asiáticas para poder entender melhor a cultura oriental, vamos dizer assim, né? Mas acontece que aí que está também uma questão interessante, porque quando você começa a pesquisar essas línguas, né, você começa a entender o fenômeno da religião por meio das línguas, você começa a perder também o viés orientalista e colonialista, porque é impossível você não se dar conta de que essas culturas todas, elas são culturas locais, elas são muito diferentes entre elas, né? Então, independente de você estar estudando o mesmo fenômeno budismo, você estudando o budismo do ponto de vista filológico, você não tem como sustentar o orientalismo do ponto de vista colonial ou do ponto de vista ideológico, né? Porque você tem diferenças muito grandes entre essas áreas do que seria o Oriente, né? Inclusive dentro da China também, dentro do Tibete, você tem diversidade linguística, diversidade cultural, então é muito difícil você sustentar qualquer tipo de tentativa, né, de englobar ou de encapsular tudo isso, toda essa diversidade tão grande, né? Até mesmo dentro do taoísmo, você aprende taoísmo com alguém no norte da China, é diferente do sul, que é diferente do leste, que é diferente do oeste. Então, realmente é impossível você sustentar, né, qualquer ideologia totalizante para tentar entender esses fenômenos, né? Eu acho que a gente é quase que é engraçado, né? Porque o que a gente está fazendo aqui, quando a gente passa para os nos cursos, a gente tem que fazer reducionismos radicais, né? A gente vai dizer, o budismo é isso, o taoísmo é aquilo, e aí faz aquelas discussões que são afirmações no modelo orientalista, totalmente no modelo orientalista, né? Só que a diferença, eu acredito, é que a gente está consciente das limitações até onde que a gente pode ir, né? E de tomar cuidado olha, nós estamos falando isso, mas existem, né, sempre tentar não fechar não ser agressivo demais, ou ser talvez muito ambicioso, né? Porque por mais que você queira saber todos os textos e conhecer todos os textos, você vai não tem como, né? Não tem como, né? Assim, dezenas de milhares e existe a gente tem, né? Eu e você, Boni, a gente tem formações bem diferentes, né? E acho que às vezes enriquece aqui nosso diálogo, né? Porque eu acho que a tua tendência é a tendência até mais filológica, porque você está aí mais, né,
fechado, fechado acho que não é a palavra, porque até é muito aberto, o taoísmo é muito aberto, mas mais direcionado, né? E eu trago daqui de longe, de certa forma, uma proposta mais eclética, mais orientalista nesse aspecto, né? Então, só que é importante que a gente tome cuidado primeiro sobre o que a gente está falando, de onde que vem, quais são os textos, qual é a referência primária, quais foram as traduções envolvidas, que línguas que passou ou vão passar, né? Então, eu acho que é isso que você está querendo falar um pouco, trazer um pouco, né, Boni? Isso que a gente quis falar, né? Não, exatamente, né? Não vou nem entrar no mérito do Said, com a discussão dele sobre orientalismo. Só levando em conta a questão filológica, o orientalismo não se sustenta, né? Também não. Aliás, nenhum tipo de teoria, né, pré-concebida se sustenta diante da evidência empírica, eu acho. Até mesmo se você for tiver uma teoria sobre taoísmo, o que é taoísmo, o que não é taoísmo, o que é budismo. Meu Deus, o que é budismo na China, por exemplo, né? O que é taoísmo e budismo na China? Você chega num lugar aí, por exemplo, numa província qualquer, e tem lá alguém fazendo um ritual, aí você pergunta, o que você está fazendo? É budismo? É taoísmo? É taoísmo que cultua o Buda. É, Quer dizer, a China tem particularmente, né? Tem a China ela esse é cheia de secretismo. particularidades, É, né? é, Locais, culturas locais, né? é. Então, mesmo com uma definição já pré-concebida, taoísmo é X e Y. Quando a gente chega para fazer uma pesquisa de campo, ou para ver o que é o taoísmo vivo, não bate com a definição. Então, É. é isso que eu estava querendo enfatizar. Beleza. Então, vamos passar agora para o... Espera aí, desculpa. Ué, não sei por que... Vocês estão vendo ainda a tela? Ah, pronto, voltou. Tá vendo a tela aí, Boni? Então, já, passou. Tá ok? Tá bom, tá. Então tá. Então, bem, budismo, né? Eu acho que agora a gente vai tomar aquele, aquele fogo, né? De tentar pegar agora 20 minutos que a gente mais ou menos tem aí, que a gente deu 20 minutos, meia hora, né? Para falar de budismo para uma plateia que deve ter pessoas que conhecem bem, pessoas que conhecem muito pouco, né? Então, e não tentar ser raso demais, né? Eu acho que a maneira de você não ser raso demais principalmente evitar assim ser muito trazer muitas respostas, tá? Porque né, o contato que eu tenho de budismo ele me traz mais questões e eu acho que eu fui ao budismo por conta disso. Quer dizer, foi o meu interesse, né? Ao budismo acho que vem por conta disso, né? Então ele vai trazer um monte de aparentes paradoxos e de dificuldades e vai trazer certas soluções que são podem ser imensamente complexas, né? Então, trazer aqui num curso é muito quase que temerário, né? Mas a gente vai tentando. Então, primeiro para trazer um pouquinho, né? Um pouquinho o budismo uma coisa mais expositiva, né? De novo, só para avisar vocês que a parte de os chats, né? No final a gente vai
trazer, ver se a gente, de repente, traz um pouco as perguntas de vocês do chat. Então, o budismo surge num contexto indiano, né? O Buda lá por volta do século V a.C., tá? No norte da Índia, sul do atual Nepal, tá? Traz aí uma proposta dentro de um contexto da tradição hinduísta, em que e aí o que é essa tradição hinduísta? Para falar aqui também, de novo, estou tomando muito cuidado para não ficar dando todos os devidos cuidados, né? É uma tradição que é de uma sociedade organizada em castas, né? Em que você tem a autoridade dessa casta dos Brahmins, tá? Que tem autoridade sobre o dogma hinduísta, que é uma religião também extremamente múltipla, mas que podemos dizer que tem entre as diversas visões, etc., tem um certo conceito central do Brahman, não do Brahma, do Deus Brahma, mas do Brahman, tá? Dessa ideia do absoluto, eterno, tá? E uma identificação do Brahman com o eu, tá? Então, é uma discussão, né? Se o Brahman é esse último, esse verdadeiro, a última verdade, tá? O que é o resto da realidade, né? São versões do Brahma, são meras ilusões, tá? Então, a discussão sobre se existe alguma coisa além do Brahman, né, ou não, perpassa a discussão dos darshanas, que são as escolas hinduístas, tá? É uma religião extremamente rica, né, com um grande panteão de deuses e com histórias fantásticas. Os deuses agem e têm desejos e gostos que se assemelham aos seres humanos, tá? Que aparecem naqueles textos épicos, né? Mahabharata, por exemplo, tá? E uma tendência a um outro, falei do Brahman, né? E um outro conceito central, né, da Índia, na tradição hinduísta, que também vai passar para o budismo, é a ideia do karma, né? Que a gente muito provavelmente vocês já ouviram falar, né? Da causalidade, né? De uma roda de renascimento, de transmigração de vidas, em que você, fazendo uma série de atos, você vai evoluindo nessa roda, que é uma roda chamada uma roda da vida, a roda samsárica, o samsara, tá? Como é que você pode evoluir, tá? Através de purificação, tem uma tendência a um asceticismo, a uma ascese, a uma renegação do mundo, a uma subjugação dos desejos, tá? A não violência, uma tendência para um espiritual, o foco do espiritual. Então, existe também uma ligação com, muitas vezes, com certo fatalismo, né? Que às vezes podemos associar também a certas linhas do cristianismo, né? Quando você está muito com foco fora da vida aqui na Terra, tá? Então, é nesse contexto que, por diversas razões, que eu acho que a gente não vamos aqui ter tempo de entrar em detalhe, surge o Buda, que é um personagem, um personagem muito provavelmente histórico, tá? Do clã dos Shakyas, que é um clã guerreiro,
a casta dele, tá? E cresceu lá naquela região ali entre norte da Índia e Nepal, tá? Então ele morava para quem vou falar um pouquinho da história, né? Uma coisa que eu acho que eu tenho aqui vontade de trazer no curso, vou falar com vocês, é que tem várias histórias e vários caminhos para você acessar a história do Buda, né? E dois deles que eu acho mais simpáticos e não são muito de livros acadêmicos e são mais interessantes, um deles é essa coleção aqui de 8 volumes do Osamu Tezuka, chama Buda. É uma visão romanceada, mas é mangá que já está publicado. Essa aqui é a versão em inglês, mas está publicado no Brasil, tá? E o livro Siddhartha, do Hermann Hesse, que é genial, que tem aproximações com o Buda e brincadeiras, como o Hermann Hesse, só como ele saberia fazer. Então, a ideia é trazer até no curso passagens e tudo. Bem, o Buda morava nesse palácio, protegido de tudo, etc., etc. E ele, então, em certo momento da vida jovem, ele teve chamados 4 sinais. Ele teve a visão de homem doente, de homem idoso e de homem morto. E 3 sinais negativos, tá? Então ele não sabia que existia sofrimento, que existia doença, etc. Então ele teve esse choque. E o último sinal, o sinal positivo, é um monge, tá? Cuja acalma e o desligamento do mundo sugere um caminho para suplantar esse sofrimento, tá? Então ele resolve sair do palácio e seguir o caminho da renúncia, o caminho da ascese, né? É um caminho para suplantar esse sofrimento, tá? Ele, depois de um tempo, ele acaba abdicando, ele vê que essa renúncia completa do mundo não leva a nada, então ele vai e senta lá existe uma série de detalhes, etc., etc., mas em linhas gerais ele tem ele consegue, através de uma profunda meditação, atingir então o que a gente chama de iluminação, tá? Então ele passa a se tornar o Buda, o Tathagata, aquele que foi, tá? E aí começa uma longa carreira aí de 35 anos mais ou menos de ensino para ensinar então o que é essa iluminação e o que a gente pode fazer para a gente superar o que ele identifica nesse sofrimento da vida, tá? Algo que eu acho que é importante trazer para vocês. Em primeiro lugar, eu acho que o Buda ou no budismo podemos dizer que ele não quer trazer uma solução definitiva, uma outra solução, uma solução alternativa, uma outra solução concorrente às outras, às propostas hinduístas ou quer que seja, tá? Porque a solução dele é uma solução em que a ligação, o apego a qualquer tipo de caminho é o que causa o sofrimento, tá? Então, isso aqui é um mini resuminho só para vocês, só para se localizarem um pouco. E eu vou ter que, certamente, o tempo nunca vai dar, o tempo que a gente faz aqui nunca vai dar. Então, a uma certa hora eu vou ter que dar uma certa acelerada para o Boni ter tempo de falar. De qualquer maneira, como isso aqui é uma provocação mesmo, né? É um convite, eu espero que vocês saiam daqui com mais perguntas do que respostas. Então onde que ele identifica esse dukkha? Dukkha é o sofrimento, é a palavra, né, para sofrimento. De onde que ele
identifica o sofrimento na impermanência. A permanência, cuja palavra em sânscrito é anitya, tá? É isso que nos causaria a angústia, tá? O medo da perda, o medo da, né? Então, em primeiro lugar, né, a própria vida, o medo da perda da vida e o medo da perda das coisas, em última instância, de tudo, né? Ele agora essa perda, esse medo, ele vem de onde que ele vem? Ele vem de um desejo de não perder, né? Então, a gente pode dizer de certa forma que que esse é uma premissa quase que é uma constatação psicológica, tá? Não tem aí no primeiro momento uma proposta metafísica ou teológica, né? Tem uma visão do ser humano que vê as coisas passarem, tá? E vai vendo que as coisas correm pelas mãos, né? Então, esse apego, esse desejo que leva ao sofrimento. O reconhecimento e o distanciamento desse apego é o que vai nos levar ao nirvana, que é a superação dessa roda da vida, que é a roda o samsara, o mesmo samsara hindus, né? Dos ciclos da vida, você consegue se libertar e, né, atingir o nirvana, tá? Se você conseguir simplesmente se libertar desse apego, tá? Como fazer isso? O budismo, em certos aspectos, é uma terapêutica, uma proposta de como fazer. Então, por isso que essa questão, eu vou trazer um pouquinho depois, entre religião e filosofia, no budismo é bastante complexa, no taoísmo também, né? Como o Boni a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas ele dá lá aqueles 8 passos, né? Que vocês estão vendo aí, né? A visão correta, a atitude mental correta, a fala correta, etc. Só que tudo isso aí é de que forma que é correto. Então, isso aí uma sementezinha, que vai surgir um planeta de estudos, de visões, de sutras, de comentários, de análises e etc, etc. Né? Mas que surge mais ou menos nesse ponto. E por que eu falei que o budismo nesse momento, talvez ele não se propõe a ser uma outra opção, um outro dogma, um outro ensinamento concorrente? Porque se você ficar achando que o budismo é a solução, né, você vai se salvar pelo budismo, né, você tem o mesmo Trishna, né, que que o desejo, né, Tanya em Pali, né, você tem 2 línguas associadas ao budismo, né, originalmente, né, o sânscrito, né, que as pessoas conhecem mais, e o Pali, que é uma língua que é associada também com uma origem um pouco obscura, mas que é associada também ao sânscrito thai, que se tornou a língua de das vertentes principais do budismo, para quem não conhece, né? Você, se você se apegar ao budismo, você vai justamente estar dando um tiro no pé. A verdade é essa, né? Se você então daqui né, aqui e ali vão começando a surgir aqueles paradoxos, aquelas dificuldades que nos fascinam e também nos deixam loucos, né? Quem se interessa por budismo, quem são coisas que você entende, parece que entende, mas elas te tiram um pouco o pé, né? Então, você então
basta, por exemplo, dizer, não, você tem as 3 gemas, né? As gemas, as 3 joias, né? O Buda, né? Que você para você emular, etc, etc. O Dharma, que é o nome da doutrina, mas tem outras acepções em Dharma. Vamos ver quanto que a gente vai poder andar aqui, tá? Sobre isso, mas ele serve, seria para o ensinamento, tá? E o Sangha, a Sangha que é a comunidade, a ordem dos discípulos, tá? Agora pensa bem, se você já tem 3 gemas, se você você dá valor àquelas gemas, né? Você, poxa, dou valor ao meu Buda que eu tenho na minha casa, como eu tenho no quarto, você vê e aquela te dá tranquilidade, né? E você segue esses ensinamentos, estou seguindo os ensinamentos. É um apego, né? Como não se apegar, se apegando, né? Então, é complicado. Mais complexo ainda é essa ideia de que o budismo, né, que Buda tem como se fosse essa reflexão, né? E ele faz uma certa observação empírica, né? A observação empírica dele é essa, que ele vê as coisas passando, ele vê as pessoas morrendo, ele vê as coisas apodrecendo, ele vê o tempo passando, né? Mesmo as pedras, né, que viram pó, né? Não é só a vida, é, é, é o mundo todo. Tá? Porém, a gente não tem como fugir, e aí você começa, quer dizer, essa premissa dele, né, parece nos apontar que existe uma negação, parece muito claramente, uma negação de qualquer coisa permanente. Né? Então, se a gente associar, e aí vai uma outra questão central do budismo, né? Se a gente associar que um Deus, né, Brahman, no caso, né, o absoluto, né, é o absoluto que é eterno, então o budismo nega o eterno, né? Nega esse Deus, nega Brahman. Tá? E ele não tem uma postura que nem é mesmo uma postura agnóstica, né? Eu não sei se está, não está. Não, eu não vejo. Tem uma história que diz que, se eu não me engano, é que você se apegar à alma é como você, um homem loucamente apaixonado por uma mulher que nunca viu e sobre qual nada sabe. Esse é um autor que escreveu, né? E o Buda tem num dos sutras do Kananipali, ele fala sobre o silêncio. E isso é repetido em vários textos, né? Sobre as coisas que ele não pode falar. Ele não pode falar sobre a vida e a morte, ou sobre nem a vida nem a morte. E tem uma série, deixa eu ver, até eu tinha uma série de coisas que são todas as coisas que a gente não vê, né? Só que é uma afirmação forte, né? Daí é você dizer que você não tem deuses, não tem Deus, é um ateísmo. No budismo, há muitos que vão dizer contra isso. Os deuses estão lá. Os deuses só não estão fora do mundo. Tá? Então, os deuses, eles são importantes, eles nos ajudam, né? Eles são instrumentos, de certa forma. Tá? E uma maneira também do budismo conseguir escapar dessa, desse apego ao Dharma, que é o apego a essas nobres verdades, é dizer que essas verdades não são a verdade última, né? Mas são verdades instrumentais, elas nos servem. Elas servem para que a gente conheça o Dharma e que a gente haja dessa maneira, que a gente haja corretamente, tenha os objetivos corretos, esforço correto, atenção plena,
e etc. Né? Mas essa não é verdade última, porque não tem verdade última. Né? A verdade última é que não tem verdade última, ou que tem não tem. E essa é a proposta do tal do caminho do meio. Né? Você fica preso entre existência e não existência, né? Se você não pode afirmar um ou outro, né? Porque você não e afinal, se tudo passa, né? Então se não tem nada que fica, então o que que é existência? O que é a realidade? É uma ilusão, né? É um construto mental. Então, existe várias linhas budistas que são extremamente mentalistas, podemos dizer aí, né? Que organizam a consciência e a maneira como você vê a realidade, você concebe a realidade, está diretamente ligada, tá, a que é a realidade. Tá? Então, daí um pouco essa possibilidade de você traduzir, você pensar em Dharma como uma doutrina, como o ensinamento, como o saber e a própria realidade. O que você sabe é a realidade. Tá? Não, não teria aí uma proposta de ontologia, uma proposta de a realidade é isso ou é aquilo, são os átomos tais ou não sei o quê. Não, é a maneira como a gente a entende. Né? Uma linha do budismo, né, começa a ver essa, começa a tentar desenvolver algum tipo de, porque é preciso falar alguma coisa, sempre que a gente tem, né? Então pronto, então vamos ficar todos em silêncio, porque nada pode ser dito, né? Mas é preciso falar e muito é falado, muito é escrito, né? E começam a falar não, mas existe sim, existe realidade, né? Existe uma realidade última, Svava, né? E isso então é questionado pela por Nagar, o grande pensador, né, indiano, que bom, muitas pessoas que conhecem o budismo conhecem também, Nagarjuna, que propõe a ideia do caminho do meio, né, entre o ser e o não ser, não é nem o ser nem o não ser. E aí tem várias escolas na China, então vão se desenvolver muito extremamente todas baseadas praticamente ou desenvolvendo teorias e interpretações sobre o ser e não sobre o que é o caminho do meio, né? Essas a gente aqui veio, né, eu posso até falar com o pessoal da CCE, que quem queira depois receber essa minha apresentação para ter um mínimo, né, porque a gente tem que falar rápido, né, e a ideia desses conceitos um pouco que eu venho falando e como o Boni falou, né, você tem em sânscrito, em Pali e na tradução chinesa principal ou uma das traduções e aí o budismo vai expandir para a China e tem que ser traduzido, né? E os chineses não têm experiência nenhuma ou pouquíssima experiência com línguas fora do universo sinítico, né? E mais ainda, com uma língua, com uma escrita totalmente de base totalmente diferente da escrita chinesa. Então, isso vai fazer uma revolução na visão de linguagem na China, é super importante, e uma revolução no pensamento chinês. Tá? Então, quando a gente vai estudar budismo, a gente vai sempre trazer as palavras chinesas, até porque existem muitos textos que só se conhecem pelas suas traduções chinesas. Os textos em sânscrito, os textos em Pali, foram perdidos ou às vezes são posteriores. Tá? Então, nós falamos de Dharma, falamos de sofrimento, de Dukkha, do desejo, de Tanya Trishna, da
da não-alma. Tá? Então, a alma, o anatta, o Atman, né, que é central no processo de kármico do hinduísmo, é negado pelo Buda. Não tem nada que fica. Então, quando você tem uma reencarnação, não está acontecendo aí uma transmigração de alma. Tá? Existe uma causalidade kármica, a próxima vida, mas não passa nada. O que passa, na verdade? O que passa é uma questão para grandes discussões. Né? O que é a reencarnação budista é uma questão para grandes discussões. Tá? A não constância, a impermanência, né? A nitya, o karma, a roda da vida, né? O samsara, e tem umas traduções chinesas muito são interessantes e às vezes são muito concretas, às vezes são mais poéticas. Nirvana é o caminho do meio, o centro, né? E o caminho que isso aqui a gente não vai, né, poder entrar, mas no Mahayana, que é a linha budista que vai chegar na China, que traz essa ideia do caminho do meio, tá? Ele vai basear a impermanência no que ele chama de originação codependente. Todas as coisas estão relacionadas. Chama de Pratitya Samutpada, tá? Yunchi em chinês. Estou jogando aqui para atrair a atenção e a curiosidade de vocês, quem não conhece, né? E para quem conhece, talvez algum outro tipo sei lá, de pegada. Né? Tinha muito aqui escrito aqui sobre isso, sobre esses temas e problemáticas, tá? Mas eu vou deixar mais aqui aberto para dar tempo para o Boni poder falar também. Vou trazer um pouquinho aqui. Como eu falei para vocês, eu acho que o que o budismo mais me interessa eu vim né, eu fiz originalmente a graduação em economia há uma lifetime ago, né? Mas há pouco mais de 10 anos eu fui para a linguística, onde eu fiz minha formação, mestrado, doutorado, trabalhando com a língua chinesa e visões de língua na China, tá? E na e filosofia da linguagem. E aí eu acabei descambando aos poucos para a própria filosofia. Tá? E a linguagem, eu brinco que linguagem e filosofia é quase o mesmo tema, quer dizer, filosofia da linguagem, né? E filosofia é quase o mesmo tempo, porque as questões levantadas, né, para o semanticista, para a pessoa que trabalha com o significado linguístico, que foge um pouco da parte formal da linguística, que é muito forte, que é outra área, digamos, de estudo, ele vai fazer muitas discussões extremamente filosóficas. Né? E uma das questões, acho que fundamentais da linguística e da filosofia é o universalismo e o relativismo. Né? Então, o relativismo linguístico tem livros e livros, temas enormes, milhares de estudos de todas as línguas, todas não, mas um imenso número de línguas do mundo, favor e contra, debates infindáveis. Né? E essa é uma questão que, de certa forma, permeia a filosofia. Né? O que é comum a todos e o que não é comum a todos. Né? E eu identifico e se tem alguma coisa que não é comum a todos, né? E de que ordem, qual é a natureza disso, né? E eu identifico no budismo essa a impermanência, né? Como uma afirmação, de certa forma, de que não há nada comum,
eterno, comum sempre, né? Afinal, tudo passa, né? Mas a verdade da impermanência, né? Isso são os paradoxos. Quando na filosofia ocidental você tem paradoxos colocados de formas diferentes, né? Mas no budismo isso aparece o tempo todo, né? No taoísmo também, eu acho que todos os sistemas filosóficos acabam batendo nessas questões, né? Mas então, impermanência e conhecimento, transmigração e reencarnação, eu ou muitos, né? Uma realidade, várias realidades. Quer dizer, o budismo tem uma pegada que eu acho que é mais monista, mais uma realidade, pode-se dizer isso, porque não sei se pode dizer exatamente que é uma realidade no budismo, ou talvez em algumas linhas e não em outras, mas ele herdou essa problemática da Índia. Então, é uma problemática, ele chegou na China trazendo essa problemática da aparência e a realidade. É muito importante a questão da ilusão, né, maia, né, na tradição indiana. E para a gente pensar que também na nossa tradição ocidental é importante, né, o que é real, o que está por trás. Né? A gente pensa sempre o que está por baixo, o que está por trás, né? O que a gente está vendo, mas o que é, de certa forma, é efeito de superfície, né? Tudo isso tem relação com essa história de relativismo e de universalismo. Se existe um substrato universal, se tudo que está se diferencial que aparece é tudo efeito de superfície, né? Então, aí essa questão no budismo se é uma teologia ou se é um, um raciocínio empírico, né? As pessoas falam, né? Não, eu estudo. Eu estava até trocando mensagens com uma pessoa anteontem, mãe de uma amiga da minha irmã, que falou: eu estudo budismo há muito tempo, né? E é curioso, né? Então, a gente estuda o budismo, a gente pratica o budismo, a gente crê no budismo. Eu acho que não é tão, não me parece tão comum você você dizer eu creio em Buda, né? Tem um peso muito cristão, talvez, essa frase, né? Eu acho é, eu acho maravilhoso as propostas budistas e são extremamente atraentes para mim, né? Mas eu tenho as minhas crenças da minha formação, etc, etc. Então, acho que um pouco como o Boni estava falando, né? Essas crenças metafísicas, né? E no meu caso, católicas, né? Que eu sigo de uma forma ou de outra, né? Mas o budismo cabe bem aqui, cara, cabe bem aqui. E eu acho que esse Jack of all trades, quer dizer, esse caminhar em vários lugares do budismo é fascinante, né? Então, são questões que a gente poderia desenvolver, né? Então, e que eu pretendo trazer. E vou dizer para vocês que eu acho que eu não pretendo responder, eu não, né? O Wittgenstein falou que a filosofia é a arte da questão, né? É a arte da pergunta, não é a arte da resposta. Eu acho que a gente é muito difícil a gente se fechar e a minha proposta, quem já fez aula comigo já conhece isso. Às vezes eu sei que as pessoas ficam um pouco perdidas, podem ficar um pouco perdidas, mas eu não quero vender para vocês uma coisa que eu acho que eu não acredito. Então, eu prefiro deixar um pouco perdido e estar mais aberto para poder ouvir, né, do que só ficar fechado nas respostas, né? Então, o, no budismo, a gente estava aqui, talvez até trazer né? Só para gente voltar um pouquinho na história, depois eu volto para lá.
Então, o budismo acabou tendo esses 3 veículos, né? Kayana, né? São tradicionalmente separados entre o que era o pequeno veículo, que é um termo um pouco derogatório, tá? que é mais voltado para um certo budismo original, tem uma tradição um pouco mais antiga, talvez, tá? Do qual sobrevive essa subordem Theravada. Então, hoje você se refere ao Theravada, que está lá no Sri Lanka e, né, no Sudeste Asiático, principalmente, e que ele é extremamente marcado pelo hinduísmo. Então, é difícil você ver, então, quer dizer, tem um sincretismo forte com o hinduísmo, porque a influência da Índia, da civilização indiana no Sudeste Asiático é imensa, né? Então, é um budismo hinduísta, de certa forma. Hoje acabou ficando, tá? Então, existe esse cânone em Pali, tá? Que é tradicionalmente em Pali, tá? Que são regras de conduta, mas principalmente você está focado aqui no basket, né? No Pitaka, que é aquela coleção dos sutras, que são atribuídos ao Buda, tá? E os estudos que foram feitos sobre os sutras, tá? Como eu falei, houve essa disenção, né? Capitaneada pelo Nagarjuna, aí, esse surgimento do Mahayana é um surgimento complexo, para identificar exatamente onde que ele aparece, né? Mas ele é chamado de grande veículo, especialmente porque ele traz essa ideia, quer dizer, enquanto que no Theravada a ideia de que para que você atinja a iluminação, você tem que participar do Sangha, você tem que tornar-se um monge, você tem que entender, você tem que se recolher, daí essa ideia de ser um pequeno veículo. E a Sangha, né, os monges, eles acabam funcionando um pouco mais como certa forma, como eu não diria falar padres, acho que seria uma coisa assim meio, mas quanto que do lado Mahayana, tá? É chamado também de o veículo dos Bodhisattvas. O que são Bodhisattvas, né? O Hinayana, veículo dos Arhats, e o Bodhisattvas ou Arhats são seres que estão próximos à iluminação, tá? Então, tem várias acepções de Bodhisattva que a gente vai explorar no curso, tá? Mas aqui é uma pessoa que teria condições de se tornar um Buda e ele abre mão disso por compaixão, volta para nos ajudar. Está aqui, ele não vai ao Nirvana, ele continua aqui. Então, a marca da compaixão, e por conta dessa ajuda dos Bodhisattvas, todos temos condições de atingir o Nirvana. Tá? Leituras extremamente diferentes, tá? Dentro desse modelo Bodhisattva, tá? De diferentes linhas na China, não vou ter tempo de entrar aqui em detalhes, tá? Evoluções no próprio Japão, tá? Só a gente, por exemplo, uma das formas que é mais conhecida, né, no Ocidente é o budismo Zen, né? Até por um certo orientalismo, né? Mas ele tem um certo apelo. É interessante a maneira como que não vamos entrar aqui em detalhes, eventualmente na conversa, bom, podemos falar, mas agora vamos deixar passar um pouco, tá? E em terceiro tem o status aí do Vajrayana, né? Que é o budismo tibetano, tá? Que é o veículo, digamos, o veículo do raio, tá? Que
propõe-se a ter uma origem lá atrás, né, ensinada diretamente pelo Buda histórico, né, Gautama ou Buda Shakyamuni, um outro nome, tá? Mas que os indícios filológicos, históricos, apontam para uma origem mais medieval. Teria sido, então, o mais posterior, né? O budismo, quando ele atravessou ali o Himalaia, o centro, fez em volta assim pelo centro da Ásia para chegar na China, tá? Ele vai numa outra onda, tá? Chegando ao Tibete, tá? E existe aí uma versão então de um budismo em esteroides, né? Podemos dizer assim, de certa forma, né? De uma e aí de novo existem diferentes linhas, diferentes visões, tá? Mas basicamente ele está voltado para um conhecimento esotérico. Aí ele surge nesse momento de medieval, tá? Em que é muito importante, tem a liderança do Devaraja, né? do líder, que é um líder iluminado e que você consegue a devoção através de ensinamentos que são esotéricos, porque são secretos e limitados àquele grupo, tá? Então, através de mantras, tantras, né? Cantos e de modelos de mandala, modelos de mundo, tá? Então, algumas linhas dizem que você através do método de mantras e tantras, você vai atingir uma iniciação instantânea e rápida, né? E aí você tem certos paralelos com o budismo Zen, por exemplo, de Chan na China, né? E tem outras que dizem que você só vai atingir se você tiver além da prática, se você tiver passado pelo Mahayana, Hinayana e todos isso, quando você tiver num outro nível de, digamos, de iluminação, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso durante o curso, quem for seguir, né? Então, sobre esses... então tá. Para dar uma fechada aqui, para dar tempo para o Boni também, tá? Vimos aqui, o que a gente falou hoje, né? Quer dizer, é um sistema filosófico ou religioso? Já deu para ver que as respostas são complexas, né? Só para a gente, por exemplo, algo que é interessante, você não tem, a princípio, nenhum tipo de coisas, a princípio, estou dizendo, né? Mas é uma ordem uma lista de coisas que são proibidas no budismo, né? Tecnicamente, não há pecado no budismo, mas não há uma lista né? Se você, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas, você pegar e ajudar uma velhinha, uma pessoa com deficiências, o que seja, atravessar a rua ou fazer uma ajuda social, ou o que quer que seja, tá? Ajudar animais, ou ser vegetariano, ou sei lá, o que seja, qualquer coisa. Se você faz aquilo pensando que você vai ganhar um pedacinho de espaço no céu, no nirvana que seja, você está apegado e você está cavando mais ainda seu dukkha. Você está se apegando, você está fortalecendo o seu ego, você está indo contra o Dharma. Tá? Então, desde que você esteja fazendo as coisas sem apego, você não tem, a princípio, você não tem limitações contra a bebida, contra práticas sexuais e etc, etc. Tá? A questão da impermanência radical, né, do anáttama, o que é isso, entendeu? Se não há alma, o que permanece, o que é individualidade, né? Como é que é né, a reencarnação,
E mais profundamente, né? A gente não está falando só sobre a existência humana, está falando sobre a realidade, né? Essa um tema que é muito trazido nessas, se vocês já ouviram de falar de budismo é comum, é sobre o foco no hoje, né? Então se você não está esperando o amanhã, nem se lamenta, né, apegado ao passado, você é muito presente. Como ser radicalmente focado no hoje, né? O Dharma, o budismo, Dharma como ensinamento e realidade, as características, existe algum tipo de proposta de ontologia, né, de natureza de realidade no budismo? Existe transcendência no budismo? Todas as questões em aberto, né? Como conhecer o mundo condicional? Existe uma verdade, existem duas verdades, existem graus de verdade, né? E como agir, né? Então essa noção equalitária é muito grande, né? Mas o que qual a relação dos bodhisattvas e dos arhats, do sangha e assim por diante, né? Eu passei rápido, quis trazer questões, né? Mais do que espero que não tenha deixado vocês muito fora do ar, tá? Principalmente para quem está tendo contato pela primeira vez, tá? Mas dar uma mexida, tá? Eu espero que tenha interessado vocês e a gente vai voltar quando a gente, né? Eu não vou, esses textos vão ser trazidos no curso. No final da nossa apresentação, eu vou fazer uma breve, mostrar um pouquinho só sobre o que vai ser o curso, tá? Mas vou passar aqui a palavra para o professor Boni. Boni, toca aí um pouquinho de taoísmo aí, você tem aí seus 25 minutos, sei Eu lá, uma coisa assim, vou, para a gente eu vou abrir um falar. PPT aqui, pode ser? Oi? Pode ser, Vou pode abrir um ser. PPT. Pode ser. Você acha que consegue Posso? fazer uns 20, 25 minutos? Para a gente. Sim, Não, sim. 20 minutos seria o ideal. Vamos lá. Tá bom. Eu falei demais, cara. Eu vou abrir aqui rapidinho, então. Tá bom. Vocês conseguem ver? Eu tô vendo, Boni. Você está vendo? Tô. Ok. Estou tentando Vou maximizar a tela aqui. Ok. Não, primeiro, eu gostaria de agradecer a você, Cristiano, pelo convite, né, de estar aqui falando sobre taoísmo. Também gostaria de agradecer ao pessoal da PUC, né, pelo suporte técnico e agradecer às pessoas que vieram ouvir, né? E já fazendo aí também uma conexão com aquela questão do orientalismo, né, que a gente tinha falado antes, é interessante notar como essa coisa do orientalismo ela é muito eurocêntrica, né? E nós, como falantes do português, nós temos uma conexão com a Europa, mas é uma conexão problemática, né? Então, o orientalismo para a gente é menos relevante ainda do que seria para um europeu. E se a gente pensar bem, se você pensar de um ponto de vista chinês, né? O que que é a Índia, né? Para um chinês, né? A Índia é o Ocidente, né? Ela não é o Oriente, né? Assim como para os romanos a Grécia era mais um Oriente do que um Ocidente, né? Então essa coisa do Oriente, do Ocidente, ela é muito complicada, né? Ela é muito relativa, né? E eu vou tentar aqui colocar a minha fala, vou tentar desenhar com a minha fala uma imagem do que é o taoísmo, né? Mas também puxando aí para a sua questão do budismo. E também queria parabenizar você por essa iniciativa, porque é muito importante, especialmente hoje, né? Nesse mundo problemático e polarizado que a gente vive, né? Então a gente precisa assim de muito, a gente precisa desses cursos, né, para entender melhor de uma perspectiva seja filosófica, seja filológica, seja histórica, né, do que é esse outro, né, que a gente imagina como oriental, né?
Então, primeira coisa que eu queria falar desse outro que a gente imagina como oriental, esse outro taoísta, ou esse taoísmo, né, é que esse termo taoísmo, ele é um termo que é um construto nosso, uma construção nossa e que não tem nenhuma. Eu estou pressupondo aqui que a audiência não tem muita familiaridade com esse fenômeno, né? Então eu vou tentar falar da maneira mais básica possível. Então, em chinês não existe a palavra taoísmo, né? Em chinês você tem vários termos, você tem taojia, taojiao, xuanmen, xuanfeng, taomen. Você tem muitos termos diferentes para taoísmo, né? E aí já entra aquela questão também do olhar do olhar acadêmico, né, sobre a questão do taoísmo. Por exemplo, os primeiros dois termos, né, taojia e taojiao, eles hoje em dia na China eles se referem basicamente ao seguinte: geralmente as pessoas usam o primeiro termo, taojia, para se referir ao que seria uma filosofia taoísta. E depois usam o segundo termo, taojiao, para se referir ao que seria a religião taoísta, né? Agora, essa é uma distinção também muito complicada, porque é uma distinção colonialista, é uma distinção que tem resquícios do passado missionário, né? Quando os primeiros europeus chegaram na China, trouxeram o cristianismo, eles identificaram na figura do Lao Tzu, que no Brasil também se fala muito como Lao Tse, né? Identificaram nessa figura um filósofo e identificaram na religião chinesa, no Taojiao, uma forma de idolatria, né? O que também é complicado, porque, obviamente, não reflete a maneira como os próprios chineses ou os próprios taoístas veem a sua prática religiosa, né? Mas, então, essa ideia de que existe um taoísmo religioso e que existe um taoísmo filosófico, né? Ela é muito conectada tanto com o passado missionário colonialista, como também com a ideia de que existe uma China filosófica, uma China secular, que a China sempre foi a China dos filósofos, né? E é interessante que, se existe qualquer contribuição que essa área de pesquisa sobre taoísmo tenha dado para a humanidade, né? Porque vamos ser sinceros, né? A pesquisa sobre taoísmo, ela é uma coisa muito específica, né? Então o público leigo ele não tem acesso à leitura sobre taoísmo porque primeiro porque a pesquisa é uma área de estudos que tem uma história muito complicada, né? Você tem os pioneiros da disciplina eram franceses e japoneses. Então você vai ter que ler francês e japonês. E essa disciplina ela surge num contexto colonial também, né? E muito embora os franceses e os japoneses eles sejam bastante objetivos até. Mas e você hoje também tem muita pesquisa em chinês, você também tem muita pesquisa em inglês hoje em dia, mas mesmo assim é uma coisa muito específica para uma pessoa que quer entender a China em geral, né? Parece que é quase impenetrável. Porém, em defesa dessa disciplina, né, de estudo sobre o taoísmo, tal, a gente pode falar o quê? Que há uma contribuição muito clara dessa disciplina para o entendimento da história da China, que é justamente acabar de uma vez por todas com o mito da China como uma China secular, ou uma China onde você tem a filosofia confucionista de um lado, né? E o resto, o populacho, o taoísmo, os deuses. Então, o que essa área de taoísmo mostra para a gente a China é uma China da religião, vamos dizer assim, né? E é importante, é muito importante entender isso. Vamos lá para o ponto de vista histórico agora, né? Quando a gente fala de taoísmo, o taoísmo ele é uma presença viva na China, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você anda pela China, você vê os templos, né? Você vê os taoístas, né? Como diz aquele historiador da arte, né? O Gombrich, ele fala o seguinte: não existe arte, existe artistas,
né? Você também pode falar a mesma coisa do taoísmo. Não existe taoísmo, existem taoístas, né? Existem contextos locais, há pessoas, há instituições, né? É uma parte da paisagem da China, não é uma coisa abstrata acontecendo no ar, né? Agora, em termos históricos, né? Eu vou fechar aqui, voltar aqui para outra tela. Em termos históricos, qual é a relevância, né, de você estudar o taoísmo? Em primeiro lugar, uma relevância para você reformular a sua noção de China, né? A China, ela se apresenta muitas vezes, inclusive hoje, né, como a terra dos filósofos, a terra do Confúcio, etc. Mas quando você vive na China, quando você se depara com a realidade local na China, né, a religião é um assunto extremamente importante. Na verdade, é o assunto da China, né? Então, vamos pensar agora o taoísmo do ponto de vista histórico e tentar fazer um link com o budismo, né? O taoísmo ele surge num período imperial, no século, mais ou menos no século II depois de Cristo, né? Isso que a gente chama de taoísmo institucional, isso que a gente chama desse sistema religioso taoísta, tá? E se você pensar assim, o que existia antes dessa sistematização que a gente chama de taoísmo, né, na China? O que é a essência da religiosidade chinesa, né? O que, por exemplo, conecta a religião chinesa no período imperial, até no período pré-imperial, como um todo, né? O que é o elemento central? A gente pode falar que tem um elemento central que é o sacrifício, né? O sacrifício animal, o sacrifício que envolve oferendas de sangue. Isso é um elemento central da religiosidade chinesa, o sacrifício, né? E existe um outro elemento também, que é o culto aos ancestrais, né? Então, esses são os dois elementos mais importantes dessa religiosidade chinesa e eles envolvem, né, dois aspectos interessantes da vida chinesa no período imperial e pré-imperial, que é o seguinte: um sistema ritual. Você tem de um lado o confucionismo é uma criação também histórica, a gente não vai entrar aqui, não vai ter tempo de discutir, mas a gente pode dizer o seguinte: se você pensar no Estado chinês, Estado entre aspas, né? Mas se você pensar na família imperial chinesa, se você pensar no topo da hierarquia da sociedade chinesa, né? Existe essa questão do culto ao céu, né? Agora, o culto ao céu é um culto sacrificial, né? O culto ao céu é um culto sacrificial e ele também envolve o culto aos ancestrais, né? Se você for lá para baixo da hierarquia chinesa, durante o período imperial, o que vamos dizer assim, o povão cultua são seus próprios ancestrais, né? Então, existe, nesse período imperial chinês, uma série de cultos. De um lado, você tem a formação gradual do culto do que seria, de fato, o confucionismo, que não é puramente uma filosofia, é, na verdade, um sistema ritual e sacrificial. E, do outro lado, você tem, no nível mais popular, uma espécie de culto aos espíritos locais, que também são os ancestrais. Então, o taoísmo, quando a gente fala do taoísmo historicamente, no século II depois de Cristo, ele aparece como, na verdade, uma tentativa de reforma da religiosidade chinesa, né? O que eu quero dizer com isso? Tentativa de reforma. É uma tentativa de reforma porque fracassou. Por quê? Porque qual era a proposta dessa coisa chamada taoísmo, né? Se a gente pesquisar lá nos registros históricos chineses, uma data, tem duas datas importantes. Uma é do ano de 178, que existe uma inscrição em pedra, embora essa inscrição não exista mais na versão em pedra, ela existe numa versão em papel, mas é entendida como sendo uma inscrição do século II depois de Cristo.
onde você tem uma narrativa sobre o que seria esse taoísmo institucional inicial. E você tem o outro registro do ano de 215, que seria um registro seria uma biografia do que seria um dos fundadores dessa religião institucional, né? Nesse contexto, que é um contexto muito problemático, porque é um contexto onde a grande casa imperial da chamada dinastia Han está caindo, já não consegue mais se sustentar, né? Então há várias epidemias, há várias disputas de poder entre senhores da guerra locais, há vários movimentos messiânicos promovendo a vinda de uma nova dinastia, né? E é nesse contexto que surge esse taoísmo institucional, tentando fazer uma reforma religiosa. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é um movimento de elite, né? O taoísmo institucional, esse taoísmo histórico, ele pressupõe que o taoísta seja letrado, né? E também é um movimento de elite porque os seus valores morais são os valores também do que seria hoje chamado confucionismo, né? Mas o que é interessante nesse momento inicial do taoísmo é a tentativa de suprimir os elementos centrais da religiosidade chinesa, que são, inclusive, os elementos centrais da religiosidade chinesa até hoje, que são o sacrifício animal, né? O sacrifício de sangue e o culto aos ancestrais. Porque dentro da teologia e do ritual, do sistema ritual desse taoísmo inicial, tanto o sacrifício animal e o sacrifício de sangue, envolvendo aí também uma troca entre o taoísta, entre a pessoa que cultua um certo Deus ou cultua um certo espírito e o espírito ele mesmo, né? Eles são percebidos por essa nova comunidade taoísta como nocivos. Então, a proposta desse taoísmo histórico, quando ele surge, é justamente fazer uma revolução religiosa na China. Porque essa revolução religiosa traria a ordem social, o reordenamento da sociedade que foi perdido com o tempo, assim que a dinastia Han começou a perder a sua capacidade de governar. Claro, isso tudo, gente, é uma abstração, né? Porque vocês podem imaginar que no século II depois de Cristo, o Estado chinês ele não é um Estado como a gente imagina um Estado hoje, mas a gente não vai entrar nisso porque não dá tempo nessa questão. Mas como coloca lá o Strickman, que é um pesquisador de taoísmo muito interessante, ele coloca essa questão. A problemática principal do taoísmo nunca foi nem o confucionismo, a problemática no sentido de a concorrência, né? A concorrência principal do taoísmo nunca foi nem o budismo, nem o confucionismo, mas a religião popular, os deuses do povo. E os deuses do povo, eles são muitos, né? São variados e são, ao mesmo tempo, são figuras difíceis de definir, porque eles podem ser ancestrais, eles podem ser espíritos da natureza. Então, o taoísmo ele surge dessa maneira, ele surge como uma tentativa de reformulação da religiosidade chinesa. Claro, a tentativa falhou e, com o tempo, o taoísmo ele foi acomodando no seu sistema ritual esses elementos, né, que formam o centro da religiosidade chinesa. Tanto o sacrifício de sangue, como o culto aos deuses locais e aos ancestrais, né? Então, isso é um aspecto. E também no seu desenvolvimento, o taoísmo ele foi incorporando, aí para entrar já com esse assunto do cristiano, que é o budismo, ele foi incorporando
elementos do budismo, né? Então, as primeiras evidências que a gente tem do budismo dentro do taoísmo, ideias budistas, né, dentro do taoísmo, são do século IV depois de Cristo, mais ou menos, né? Você tem aí, no início, o taoísmo ele aparece em Sichuan, na China. Depois ele migra para o sul da China. Essa formulação ritual chamada taoísmo migra para o sul da China. E ali Boninha, começa... Oi. cara, desculpa te interromper, mas uma sugestão. Você gostaria talvez de falar um pouquinho, porque não sei como é que as pessoas conhecem o taoísmo, mas muitas pessoas que conhecem ou que já ouviram alguma coisa falar, vão ouvir falar, como você falou, do Lao Tzu ou do Chuang Tzu. E aí você está falando dessa institucionalização do taoísmo, né? O que a gente, Isso. às vezes, taoísmo religioso, como seja, mas talvez seja bom dar uma situada nesses textos fundadores e numa coisa um pouco mais de doutrina, assim, que a gente vê sei lá, no Tao Te Ching ou no Chuang Tzu, ou, não sei. O que você acha? Para Não, localizar o pessoal. uma coisa que eu queria falar, então, em relação a isso, é o seguinte: essa coisa desse taoísmo institucional, né? Embora a moral, o sistema moral dele seja completamente coerente com o que a gente chamaria de confucionismo, né? Que é o quê? Basicamente é uma doutrina sobre a importância do Estado, sobre as relações humanas, né? E sobre hierarquia, né? A ritualização das relações humanas por meio de hierarquias. Agora, a figura central divina desse taoísmo institucional não é o Confúcio, né? Isso que é interessante. A figura divina principal é o Lao Tzu, que a gente chama de Lao Tse, né? E nem é também o Zhuangzi, é o Lao Tzu. A figura principal divinizada desse movimento institucional é o Lao Tzu. E o texto central desse movimento institucional é também o Lao Tzu, né? Inclusive, um dos primeiros comentários que tem sobre o tal do livro do Caminho da Virtude surge no contexto desse taoísmo institucional do século II depois de Cristo, né? O que a gente pode falar em termos doutrinais, né, do Lao Tzu ou do Zhuangzi? É muito complicado porque você tem diversas versões, né? Você tem textos escavados onde muitas vezes certas passagens muito importantes, elas, se você pegar o texto transmitido e o texto escavado, né, eles se contradizem, ou então eles não têm a mesma redação. Então é interessante como você vê, você perceber do ponto de vista filológico, né, o que é o Lao Tzu, o que é o Zhuangzi, né? É muito mais complicado do que você tentar reificar por meio de uma peneirar o que está escrito ali, o que é a doutrina principal do Lao Tzu, quando você não sabe nem mesmo o que é o texto, né, em si. No sentido de que, por exemplo, em termos estruturais, o texto escavado é diferente do texto como a gente vê em edições modernas, né, vamos dizer assim. Mas se a gente for pensar em termos assim mais abstratos, mais filosóficos, né, o que o Lao Tzu está falando ali? Né, o livro do Caminho da Virtude, que no texto escavado, muitas vezes o livro da Virtude vem antes do livro do Caminho. Basicamente, uma filosofia sobre o caminho. Agora, o que é o caminho? O que é esse caminho? É um conceito que é universal no período da China pré-imperial, né? No período onde as filosofias chinesas, que a gente chama hoje de taoísmo, confucionismo, legalismo, moísmo, se desenvolvem, o caminho é um conceito universal, né? Agora, o estereótipo que a gente tem dessa filosofia do Lao Tzu é que é uma filosofia que prega uma certa forma de passivismo, ser passivo politicamente, é uma filosofia quietista. Isso são os estereótipos que a gente tem,
né? Ah, uma filosofia que prega a não ação. Isso é um estereótipo que a gente tem. Agora, quando a gente vê o desenvolvimento do taoísmo institucional, a gente começa a ver como é que certos agentes históricos, né? Porque não é uma coisa tão sistematizada assim, né? Agora, se você entrar nesse mérito do texto do Lao Tzu, né? A gente também entra na discussão de quando é que começa o taoísmo, né? O taoísmo ele começa de fato só nesse século II depois de Cristo, com o taoísmo institucional, ou o Lao Tzu também é taoísmo, né? Isso é uma questão interessante, porque quando esse texto surge, não existe essa como é que se diz? Essa categoria chamada taoísmo, né? Nem em chinês também, essa categoria chamada por exemplo, Taojiá, essa categoria ela surge depois, muitos séculos depois que o texto do Lao Tzu aparece, né? Então, muito embora a gente consiga assim achar conceitos e ideias, nem vou chamar de ideias, vou chamar de terminologias, né? Muito importantes nesses textos, né? O caminho, a virtude, a não ação, a mãe, o pai, o céu, a terra, né? Eu acho interessante a gente ver como é que certos grupos durante a história vão interpretando isso, né? Porque é muito difícil a gente chegar e falar, não, o texto original diz ABC. É quase impossível a gente conseguir reconstruir o significado do texto em relação ao contexto em que ele surgiu, porque o contexto em que o Lao Tzu surge, né? Se a gente for pensar no material escavado, é interessante até ver que o texto ele aparece como material físico, ele aparece em tumbas, né? Então ele não é só uma coisa que as pessoas liam, ele também é uma coisa que os chineses levavam para o outro mundo quando eles morriam. Então aí a gente entra nessa questão, né, da relação com o budismo, né? Porque embora o confucionismo no estereótipo de muitas pessoas, inclusive no estereótipo que muitos chineses gostam de passar para os ocidentais, é uma religião sem o outro mundo, na verdade não é, né? As pessoas, os chineses, eles fazem rituais de enterro e de rituais funerários extremamente elaborados desde a antiguidade, né? E esses rituais, eles têm como pressuposto de que existe um outro mundo onde os mortos habitam, né? E é aí que essa entrada do budismo na China começa a fazer sentido, né? O budismo ele entra na China e ele faz sentido nesse contexto chinês, não é porque o budismo ele traz uma nova ideia de salvação e de libertação pessoal. Ele faz sentido nesse contexto chinês, na minha opinião, em relação a esse contexto maior da religiosidade chinesa como sendo um sistema sacrificial e de culto aos ancestrais, né? O budismo ele oferece para os chineses uma nova opção para você servir aos seus ancestrais, cultuar os seus ancestrais, né? E eu acho que é isso. Mas teve uma pergunta aqui do Davi. Como que o budismo impactou no chinês em relação a outro mundo? É que o budismo está voltado ao desapego. Eu posso responder um Se pouco você essa quiser, também pode questão? responder. Claro, Boni. Toca aí também, se Não, eu quiser. queria responder um pouco essa questão aí, colocar. Você botou uma questão, Davi, interessante, que você falou, o budismo está voltado ao desapego, né? Então, como é que o budismo impactou os chineses na relação do outro mundo? O budismo impactou os chineses nessa relação com o outro mundo, primeiro, ajudando a redefinir o taoísmo. Vamos pensar assim. Essa questão do desapego, Davi, ela é uma questão muito teórica, muito filosófica, né? E vamos dizer assim, o budista, se você entrar no Sudeste Asiático, na China, etc., o budismo, enquanto instituição, né, enquanto fenômeno social, né, é uma coisa.
O budismo, enquanto fenômeno filosófico, é outra, né? Então, por exemplo, você vê pessoas na Tailândia fazendo retiro espiritual, não porque elas querem se livrar do desapego, mas porque elas querem ter prosperidade, porque elas querem uma vida melhor, porque elas querem atingir certos objetivos mundanos, né? Então a gente tem que sempre diferenciar isso. O que que é a filosofia de elite, né? E o que é a coisa na prática, a religião como um fenômeno local, como um fenômeno social, né? Que é sempre diferente. Agora, voltando para a questão dos chineses, sem o budismo entrar na China, não existiria o taoísmo como a gente vê hoje, como a gente conhece hoje, que também é uma doutrina que leva em consideração a ideia de transmigração, de samsara, né? Embora eu não fale samsara. Agora, o termo chinês é o mesmo, tanto no budismo quanto no taoísmo, Lu Hui, né? Então, como é que o budismo impactou os chineses nessa relação com outro mundo? Ele ofereceu mais uma opção para os chineses lidarem com seus ancestrais, principalmente através de rituais funerários, né? E complementando um pouquinho, bueno, eu ia até sugerir que se o budismo está voltado ao desapego, de certa forma, sim, mas, por outro lado, se a gente pensar que, uma vez que eu acho que existem pessoas, também é um clichê também, às vezes, associar o budismo a certas propostas, principalmente o Madhyamaka, o Caminho do Meio, a certas propostas nihilistas, né? Do vazio. Né? O que é o vazio? Então, não tem nada, não tem realidade, não tem nada, etc, etc. Eu acho que eu gosto de equacionar mais o budismo como a tentativa de você viver em desapego, mas não o desapego à vida, mas você conseguir viver desapegando-se das coisas, né? Então, você abrindo mão daquele desejo, daquele Trishna que a gente já havia falado. Então, nesse aspecto, ele dialoga bem e tem uma ponte para os chineses entenderem, porque se fosse uma coisa muito, muito assim, muito de negação da vida, não ia bater, não ia ser tão abraçado pelos chineses como o budismo foi. Essa é a minha opinião, né? A Ana Paula, eu já que mandou também uma pergunta sobre aproximação entre budismo e ateísmo. Primeiro, essa essa aproximação é uma aproximação bastante controversa, né? Inclusive porque você tem presença de deuses e depois que ela para você responder você tem que lidar com milhares, não digo, mas diferentes tipos de budismo, né? Então, o próprio Boni está falando sobre as questões de como as pessoas vivenciam, né, esse budismo, por exemplo, né, como eu falei, né, existe uma veneração clara de deuses, né, no Sudeste Asiático, então tem uma influência hinduísta muito grande, clara. Então, aquela história de que você não vai venerar, que não tem Deus, que Buda não é Deus, etc, etc, não passa longe, né, dessa. Então, o que é o budismo tal? Então, só que eu quis trazer do ateísmo em relação a contraste com o ceticismo pirrônio era de que ele, em primeiro momento, ele não dá espaço, parece não dar espaço para que exista alguma coisa que é permanente. Quer dizer, existe alguma coisa lá que seja, vamos chamar de Deus, vamos chamar de qualquer coisa, a gente não sabemos, mas não, pode ser que existe, pode ser que não existe. Eu não sei porque eu não sei ver. Não, não, eu não vejo, não tem. Tudo é impermanente. Tá? Então, nesse aspecto, eu falei um pouco mais, contrastei o agnosticismo com o ateísmo, né? Espero que tenha respondido aí. O Paulo Lima, para fins materiais da religião,
se assemelha à evolução do cristianismo, que dá nas linhas luteranas mais modernas e se dá com consecução de objetos materiais. Seria uma espiritualidade reversa, que o religioso é quem diz a Deus o que ele quer que ele faça e não o contrário. Eu não sei, Paulo, se você está querendo falar em budismo ou em taoísmo. Tá? Primeiro, essa própria questão de Deus, e acho que também no próprio... Aí você tem a abordagem filosófica e a abordagem abordagem institucional, digamos, né? Das pessoas que se declaram budistas e que fazem seus ritos, etc, etc. Entendeu? Nos dois pontos, eu não sei se eu iria por aí. A própria categoria de Deus, tá? E de maneira de você impor a Deus o que ele faria e não ao contrário, não, talvez por não ser inicialmente serem propostas não dogmáticas, tá? Mas eventualmente acabam virando propostas dogmáticas. Vai se criar um certo sistema como todo movimento institucional tem um sistema de credos e de dogmas, etc. A gente pode, acho que, desenvolver um pouco mais isso na próxima aula. Pone, sobre isso você quer falar alguma coisa? Eu acho que isso tem muito a ver com a problemática que eu estava lidando ali no início, né? Sobre essa questão de como o taoísmo surge numa tentativa de fazer uma reforma da religiosidade chinesa em si, que é uma religiosidade que no nível popular ele de fato ele leva em consideração essa relação de escambo, né, entre o devoto, vamos dizer assim, entre aspas, né, e os seus deuses, né? Agora, a gente tem que pensar também como fenômeno social, tanto o budismo como o taoísmo, eles pressupõem o fim dessa relação de escambo com deuses locais, mas ao mesmo tempo eles trazem promessas de estabilidade social, desenvolvimento pessoal, familiar, que não são um escambo no sentido da religião popular, porque envolve também uma doutrinação moral, né? A religião popular, uma das características dos deuses locais, né, da religião popular na China, é que esses deuses locais eles não necessariamente eles são morais, né? Então, se a gente for pensar assim em termos não doutrinais, em termos práticos, sempre existe uma promessa de uma vida melhor. A diferença é que com o taoísmo e com o budismo você tem um sistema ético e que também é um sistema, de certa maneira, político, no sentido de que tanto o taoísmo quanto o budismo eles se colocam como representantes do que seria o Estado chinês e da elite chinesa, né? Tanto é que o taoísmo, até hoje, na verdade, ele se coloca como um representante até da cultura imperial chinesa, né? Quer dizer, o Império Chinês foi destruído em 1911, 1912, mas o taoísmo, por incrível que pareça, não foi destruído. E as metáforas rituais do taoísmo, né? A maneira como o taoísta se comporta no ritual, tudo tem a ver com a cultura imperial da China, né? Então, o taoísmo ele é um pedaço da China imperial sobrevivendo nos dias de hoje, né? Então, essa questão de que não existe mais um escambo, mas há promessas, né? Promessas de realização social, do Estado, da sociedade, e tendem a ser movimentos até bastante conservadores, né? Quando aqueles protestos lá começaram a surgir em Hong Kong, e as pessoas começaram a perder o equilíbrio e começaram a destruir as coisas em Hong Kong e tal, a Associação Taoísta Chinesa apareceu lá, a Associação Taoísta de Hong Kong apareceu e falou, gente, vamos parar de fazer protesto, vamos assumir uma postura mais pacífica, né? Então, como um fenômeno social é interessante, né?
a gente pensar isso, né? Olha só, a gente está já no tempo, mas acho que é uma pergunta que é até boa para você, Boni, a Clara. Sim. Só não entendo por que da temática de transmigração ser tão popular na literatura chinesa da atualidade. Não, é uma pergunta? É uma pergunta. É uma pergunta. Ela perguntou ela não entendia o porquê da temática de transmigração. Ela pressupõe que a temática de Essa, transmigração é tão popular. Entendeu? Eu não poderia. essa, essa temática da transmigração ela é importante não só na literatura, mas na política, né? Até hoje, essa questão aí de quem é o Dalai Lama, de quem é a encarnação dos lamas mais importantes do budismo na China, é uma questão de Estado, né? E isso remete à dinastia Qin, lá no século XVIII, quando primeiro que a instituição do Dalai Lama, ela vem da dinastia Ming, no século XV. No século XVIII, o imperador chinês resolveu que ele ia determinar quem é o Dalai Lama. E essa questão hoje que a China tem, essa problemática, né, porque isso tem a ver com a transmigração, né, que o Lama morreu, o Dalai Lama morreu, como é que ele transmigra para onde, quem é o Dalai Lama, né? Então, essa questão é problemática até hoje. E é uma questão política muito forte na China. Ela não é uma questão só do destino dos ancestrais, né? É também uma questão de poder político, né? O Partido Comunista hoje ele quer decidir quem é o próximo Dalai Lama. É Bem, uma atribuição do Estado chinês desde a dinastia Qin, né? Desde o século XVIII. vamos então. Então, para quem ficou aí, a gente vai fazer essa proposta junto à CCE, encontrando aí de qualquer maneira, quer dizer, para quem já tem o curso, já está lançado também, tá? Para quem já tem interesse de se aprofundar no budismo, especificamente no budismo, os links estão aí. E vamos ver, então, se a gente volta a se encontrar daqui a uma ou 2 semanas. Tá bom? Boni, Beleza. obrigado aí. Obrigado a vocês. Bom dia para você. A gente depois troca mensagens. Tá? Tá bom. Obrigado, pessoal. Pessoal da CCE de apoio aí, ótimo. Eu vou entrar em contato com vocês para a gente ver se a gente faz mais uma continuação da aula aí. Tá? Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.